Estes são os apóstolos que durante a sua vida na terra plantaram a Igreja com o seu sangue, beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus. Estes são os apóstolos que durante a sua vida na terra plantaram a Igreja com o seu sangue, beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sejam bem-vindos. Hoje celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Para melhor celebrar com mais dignidade estes santos mistérios, em breves momentos de silêncio, reconhecemos as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos encheis da santa alegria na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto de guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu.
Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade, de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. A toda hora bendirei o Senhor, e o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, e escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade, de toda a ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade, de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade, de toda a ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade, de toda a ansiedade.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no reino celeste. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos,
Os textos que acabamos de ouvir nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo são de uma grande riqueza e colocam-nos perante esta grande verdade, o poder de Deus e a sua ação protetora a favor daqueles que aderiram à verdade, aderiram à palavra que Jesus proclamava. Então, esta palavra de Deus poderíamos resumi-la numa frase: que Deus está próximo dos seus discípulos, dos seus fiéis, e livra-os de todos os males, e também liberta a Igreja das armadilhas que lhe colocam. Reparemos, pois, na primeira e na segunda leitura, estas falam-nos de São Pedro e São Paulo e desta ação libertadora de Deus sobre cada um deles, em particular nos Atos dos Apóstolos, onde é descrita abundantemente a intervenção de Jesus, de Deus, através do anjo, para libertar Pedro das cadeias e o conduzir para fora da prisão de Jerusalém, onde ele estava preso por ordem do rei Herodes. Paulo, por outro lado, escreve a Timóteo, como ouvimos na segunda leitura, quando já sentia que estava para terminar a sua vida terrena, faz um balanço completo da sua missão. E este apóstolo vai reconhecer que, de facto, Jesus esteve sempre próximo dele. Ele esteve sempre atento às suas necessidades. Nunca o abandonou. E livrou-o de inúmeros perigos. Sabemos muito bem que este homem convertido a Jesus iniciou como perseguidor e tornou-se um evangelizador. E por isso correu muitos perigos. Mas de todos estes perigos, o Senhor o livrou. Para quê? Para que ele pudesse anunciar, dar testemunho da boa nova. Então, este tema da proximidade de Deus e do auxílio é reforçado também pelo Salmo e desenvolve-se de modo particular no texto evangélico que ouvimos com a confissão de Pedro, onde Cristo promete a este, também ele, um homem com muitas dificuldades, rude, uma cabeça dura, este apóstolo, que o negou. Este apóstolo negou Jesus Cristo 3 vezes. 3 vezes. E então, também a este, ele confessa ao apóstolo Pedro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Caros irmãos e irmãs, vivemos num mundo cheio de contradições. É um facto, cheio de contradições. Muitas vezes até adversa a esta palavra de Deus, o Evangelho. E muitas das vezes nós, hoje, à semelhança de Pedro e de Paulo, somos colocados à prova. É um facto. Quando queremos ser verdadeiramente fiéis ao Evangelho, nós vamos sentir a perseguição. Nós vamos sentir que estamos a avançar contra a corrente. Porque, de facto, o mundo de hoje aponta-nos por caminhos mais fáceis. Mas o Evangelho é algo que requer esforço, dedicação, compromisso. E então, se queremos, de facto, cumprir as nossas promessas batismais, sermos fiéis a Jesus, nós vamos sofrer como sofreram os apóstolos. E se calhar muitos de nós hoje aqui, e alguns irmãos que nos acompanham, nas paróquias, no trabalho, no mundo do trabalho e até na família, sentem esta dificuldade de viver o Evangelho e a perseguição. Então, como é
que reagimos nós perante as dificuldades, as adversidades que se nos colocam à frente? Será que desistimos à primeira e dizemos e não nos comprometemos, dizendo que não queremos ter chatices, porque isso, ou aquele compromisso com a igreja ou na paróquia, pode nos trazer dificuldades? Ou então agimos como Pedro e Paulo, seduzidos por Jesus, entregam as suas vidas. Eles, de facto, são homens como todos nós, com dificuldades. Já aqui disse, um perseguia a igreja, o outro negou várias vezes Jesus, mas fizeram uma experiência salvífica e redentora que Jesus trouxe às suas vidas. E isso é um aspecto muito importante na vida destes dois homens. Eles começaram a conhecer Jesus não só como um conceito, uma ideia, mas experimentaram nas suas vidas. Experimentaram que depois da negação, Jesus voltou-lhe a dar a mão a Pedro. E também teve misericórdia perante este homem que o tinha perseguido. Eles sentiram que Jesus os acolhia mesmo assim, mesmo sendo pecadores, frágeis, mesmo no meio dos seus medos. E foi isso, esta relação íntima, de coração a coração, que fez com que estes dois homens, de facto, entregassem a sua vida, perdessem os medos. E, assim, cheios de confiança no amor de Deus e na sua misericórdia, entregaram-se à evangelização, ao anúncio desta palavra contida no Evangelho, que é a Boa Nova, que podemos sintetizar assim, que temos um Deus bom, que nos ama e que nos quer ajudar a sermos mais homens e mais mulheres. Deus, Jesus, quer nos ajudar a cada um de nós a desenvolvermos o que de melhor temos em nós. E nós conseguimos perceber isto verdadeiramente, porque às vezes vamos nos afastando de Jesus e a nossa vida tende a afastar-se do caminho correto. E em vez de sair do que melhor nós temos, sai, mas é o pior. E às vezes até nos arrependemos de palavras, de gestos, de atitudes que temos, e às vezes até dizemos: como é que foi possível eu ter este tipo de atitude, ou ter esta palavra com esta ou com aquela pessoa? Porquê? Porque nos fomos afastando de Deus. Então, caros irmãos, sem queixumes, estes homens abraçaram a missão e no final deram a sua própria vida. Por isso é que nós celebramos esta festa com este paramento vermelho, sinal do martírio. Entregaram a vida até ao fim, para que esta palavra chegasse a todos. Então fica-se esta pergunta: e nós, caros peregrinos, e nós? Será que amamos Jesus? Será que amamos a sua Igreja ao ponto de perdermos o medo e sermos fiéis às palavras e à fé que professamos com a nossa boca? É que às vezes também as nossas palavras não estão de acordo com os nossos gestos. Às vezes dizemos uma coisa e fazemos o contrário. Será que de facto nós somos estes discípulos que a Igreja de hoje precisa? Será que nós somos sal para salgar a terra e luz para iluminar as trevas? Com tudo aquilo que somos, com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades, com os nossos medos, com os nossos pecados.
De facto, quando olhamos para a vida destes dois amigos de Jesus, Pedro e Paulo, vemos que o medo, o pecado e a negação não foram impedimento para esta entrega incondicional e radical na vida destes dois homens. E porquê? Porque eles sentiram a misericórdia, fizeram a experiência da misericórdia de Deus, ou seja, que a misericórdia de Deus é maior, era maior que o seu pecado, que as suas fragilidades, que as suas vidas. Então, a vida destes apóstolos, Pedro e Paulo, está totalmente atravessada, se assim podemos dizer, pela fortaleza de Deus. Pedro nunca teria sido capaz de professar a sua fé em Jesus Cristo se não lhe tivesse sido revelada pelo Pai. E Paulo reconhece que foi a graça e a companhia de Deus que recebemos quando estamos próximos, que ajudou que o Evangelho fosse anunciado aos gentios. Estes dois apóstolos são grandes por isto mesmo, caros irmãos e irmãs, porque assumiram a sua pequenez e deram espaço na sua vida para que Deus agisse. Não é com as nossas forças nós vamos dar um bom testemunho de vida cristã. Temos que nos abrir sempre à graça de Deus, deixar que Ele, de facto, ilumine as nossas trevas. Então, caros irmãos e irmãs, peçamos esta graça por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, que cada um de nós se deixe atravessar por esta luz, pelo seu Espírito. Para quê? Para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, para que nós possamos, junto das nossas famílias, junto dos nossos amigos e amigas, na faculdade, no nosso trabalho, de facto, sermos coerentes com a fé que temos, com os valores que professamos, para que não haja hipocrisia, mas para que haja caminho feito com Jesus. E aí, então, caros irmãos, seremos como Paulo e Pedro, estes homens anunciadores da verdade do Evangelho, e veremos acontecer aquilo que todos nós esperamos, o milagre a acontecer na nossa vida. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, cantando cheios de esperança. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que conduz à salvação, oremos. Kyrie eleison. Pelo Papa Francisco, sucessor dos apóstolos São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Kyrie eleison. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Kyrie eleison. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Kyrie eleison. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Kyrie eleison. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Kyrie eleison. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Kyrie eleison. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós, ao celebrarmos este divino sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Corações ao alto, O nosso coração está em Deus. demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que ilustrou a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel, a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, dando graças, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Tu és Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo.
O Senhor estabeleceu príncipes sobre toda a terra, para celebrarem de geração em geração o seu santo nome. Tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja que, assidos à fração do pão e aos ensinamentos dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos uma santa peregrinação, um dia muito feliz. Confiemos em Deus, como confiou Paulo e Pedro, e veremos também que, de facto, tudo se torna mais fácil e teremos esta força, esta capacidade de darmos um bom testemunho da nossa fé. Então, despeço-me todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.